Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos gravar esse programa e levar à sua casa pela TV Mundo Maior. Essa TV que nos recebe com muita alegria, com muito carinho, sempre com um sorriso carinhoso de levar a mensagem do Cristo para todos aqueles que querem ouvir a mensagem. É uma grande alegria, agradeço a todos aqueles que mandam mensagem. Às vezes eu vou fazer uma palestra num centro espírita, as pessoas vêm, me abraçam, falam que assistem o programa pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova. Que bacana, como é bacana estar com você no convívio da sua casa para falarmos de Jesus. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos aqui nos encontrarmos através da Rede Mundo Maior, que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, com tanta fraternidade, ao nosso querido telespectador, ao nosso querido ouvinte. Agradecemos a Deus pela oportunidade que está nos concedendo. Que bacana, André. Qual é o tema que nós escolhemos para hoje, que nós elegemos para o nosso telespectador? Nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o nosso querido Chico sempre dizia, o médium Francisco Cândido Xavier, que a gente não pode esquecer da nossa base. E o Livro dos Espíritos é a base para nós, os espíritas. E nós, ao elegermos este livro como base das nossas reflexões, estamos vendo hoje o capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Está no livro 2º. Então aqui nós vamos ver quando Kardec questiona na pergunta 558. Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Só antes do meu pai comentar, aqui eu acredito que além da gente pôr vida espírita, seria mais adequado a gente colocar vida espiritual, porque no mundo espiritual tem espíritas e pessoas que não são espíritas, mas são de bem. É verdade, mesmo porque, logicamente, nós sabemos que o mundo espiritual se compõe de uma comunidade semelhante à nossa. Tem brancos, tem negros, tem a raça amarela, a raça vermelha. Nós temos pessoas que ainda mantêm-se dentro da sua condição de estrutura física. Muitos carregam os problemas que levaram da terra no corpo orgânico, porque o perispírito não deixa de ser matéria. Então nós percebemos que o mundo espiritual, e isso está começando a ser desvendado através do espiritismo, desde 1857, que a sociedade começa a estudar essa obra e a conhecer um pouco o que é o mundo espiritual. Veja que é uma coisa interessante que Allan Kardec deixou pouca coisa com referência ao mundo espiritual, porque ele sabia que nós ainda não estávamos totalmente preparados. Foi quando Chico Xavier, através, na década de 40, da sua mediunidade, recebeu o espírito de André Luiz, que veio trazer 13 livros, o chamado A Série do Mundo Espiritual, e veio então mostrar para todos nós como é que os espíritos vivem do outro lado. E começamos a perceber, André, que nada mais e nada menos uma continuidade daquilo que o espírito vivia aqui na Terra, na crosta. É verdade. Nós hoje temos a noção exata de como é que é a vida. Eu não diria exata, porque nós ainda temos um conhecimento muito pequeno, mas hoje nós já temos um conhecimento pouco mais aprofundado de como é que é a vida social, por exemplo, de um espírito que está domiciliado no corpo físico, que já está numa outra dimensão, seja numa dimensão evoluída, seja numa dimensão atrasada. André Luiz teve a oportunidade de ir apenas e tão somente narrar para nós a cidade de Nosso Lar. A cidade de Nosso Lar, segundo as descrições no livro, ela se encontra no umbral fino,
já muito próximo da quinta dimensão, da ciência, da arte, da cultura, da música, mas nós observamos que ele também fala a respeito das cidades que se encontram, de regiões que se encontram no umbral denso, ele fala de regiões que se encontram nas trevas, no abismo. Então é muito interessante nós vermos que cada dimensão é constituída por uma massa que dá a vida a ela. Se a região é evoluída, é uma região mais sutilizada. Se é uma região atrasada, é uma matéria mais grosseira. E nós estamos na crosta, que segundo este próprio livro, é o local destinado a corrigirmos os equívocos de outrora. Eu não estou aqui passando por uma dificuldade para beneficiar este ou aquele. Eu estou lutando para beneficiar a minha própria alma, que ainda é portadora de algumas vicissitudes, em que ao passo que eu vou lutando, me esforçando, eu vou despojando daquele pensamento equivocado. E o espírita consciente também procura fazer do meio em que vive uma região, um local, uma constituição envolvendo os demais encarnados mais justa, mais igualitária, proporcionando o progresso, o avanço e o aperfeiçoamento. Dando continuidade, Kardec questiona na questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Resposta: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Realmente, nós vamos entender isso na composição do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec nos explica que todo aquele trabalho de materialização era organizado pelos espíritos inferiores, não é? Quando nós falamos espíritos inferiores, talvez não seria a palavra ideal. Seriam os nossos irmãos atrasados, aqueles que ainda não atingiram um grau evolutivo. E esses irmãos contribuem muito. Nós temos, por exemplo, os seres elementais. São seres recém-criados na natureza, aonde esses seres têm a missão de cuidar da mata, de cuidar da natureza. Então, os espíritos superiores usam esses irmãos, no bom sentido falando, para os trabalhos importantes quando é feito em prol do próximo ou do próprio planeta. Então, nós vemos que no mundo espiritual, os espíritos inferiores também continuam trabalhando, alguns ainda fazendo até o mal, é verdade. Mas por que fazem o mal? Porque ainda não compreenderam a importância do bem. A partir do momento que compreenderem a importância do bem, eles também vão mudar. Não existe espírito que pela eternidade caminhará à margem da bondade, que caminhará trazendo e possuindo um ódio, um rancor. Nós vemos, por exemplo, o trabalho de desobsessão, ou o trabalho mediúnico, é um trabalho que nós, os dialogadores, aprendemos muito. E nós vemos espíritos, muitas vezes, que chegam a uma mesa mediúnica, espíritos com uma raiva, com ódio, e você vê que eles foram profundamente marcados em seu brio, na sua honra, envolvendo a família. E nós observamos que, quando muitas vezes é dada a oportunidade desse espírito compreender que, na verdade, ele foi vítima não daquele que o prejudicou, mas dele mesmo, porque numa vida anterior, ele que iniciou todo este movimento, fazendo coisas ainda piores do que as coisas que lhe foram cometidas, nós vemos uma inversão de papéis, em que muitos espíritos literalmente choram, porque veem que quem começou todo aquele movimento foi ele em outrora. Então nós vemos que o esclarecimento é o melhor meio de uma alma sair do estágio em que está para atingir um outro. Por isso que nós, os espíritas, não podemos abrir mão do estudo. É evidente o estudo aliado ao trabalho, porque o amor é a palavra de ordem. O conhecimento é o que vai impulsionar para que o meu amor não seja egóico ou limitado.
Dando continuidade, na questão 560, Kardec pergunta: os espíritos têm, cada um, atributos especiais? Resposta: vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim este cumpre hoje o seu destino nesse mundo. Aquele o cumprirá, ou já cumpriu, em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. É interessante, eu tive recentemente em São Paulo, e se você for para São Paulo, principalmente ali quase que na madrugada, um pouco antes de amanhecer, do dia começar, você vai ver que nós temos ali no centro da capital, no centro ali de São Paulo, uma verdadeira comunidade, uma verdadeira cidade de pessoas que moram na rua. É algo assim lamentável até de se ver. Muitas pessoas falam que é absurdo, precisa levar esse pessoal para dormir em algum lugar. Tentam se arrumar lugar, mas eles voltam para dormir na rua. Cada um se encontra no estágio, um estágio diferente no campo espiritual. Às vezes, o que é bom para mim não é para você. O que é bom para você não é para mim. São espíritos que ainda são espíritos endurecidos, que ainda não despertaram para a vida no sentido do trabalho, no sentido do amar, no sentido da responsabilidade, né, André Luiz? E são responsabilidades, querido Sérgio, que não adianta você querer conversar com a pessoa. Às vezes as pessoas vão entender, vão compreender, mas na hora de colocar em prática, muitas vezes nós esquecemos tudo o que sabemos e continuamos agindo conforme nós sempre agimos. Essa temática nós teremos a oportunidade de dar continuidade no segundo bloco. Antes, nós gostaríamos de pedir a tua ajuda para a TV Mundo Maior, para a Rádio Boa Nova, para as Casas André Luiz. Nós sabemos que manter este hospital não é fácil, manter estes veículos de comunicação aberto não são fáceis, e você pode ser um colaborador. Entre no site tvmundomaior.com.br. Queridos amigos, como passa rápido o nosso tempo, né? Estamos estudando um pouquinho quais as atividades do espírito no mundo espiritual, segundo as perguntas de Kardec e a resposta dos bons espíritos. Não sai daí não, nós estaremos num pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Já retornaremos com o programa. Queridos amigos, que alegria, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo, onde nós estamos falando hoje um pouquinho do trabalho, da importância do espírito no mundo espiritual. Allan Kardec iniciou uma atividade mostrar para nós, logicamente, através das perguntas, e os espíritos respondem como é o mundo espiritual, e depois nós tivemos a grandiosíssima obra de Francisco Cândido Xavier, que vem trazer através do espírito de André Luiz, na década de 40, desvendando um pouco mais para todos nós a importância do mundo espiritual. Vamos dar continuidade nessa obra, André Luiz? Vamos sim, querido Sérgio. Antes, nós queremos deixar o nosso WhatsApp, porque tem muitos amigos que querem mandar a sua sugestão, querem mandar a sua dúvida, e o nosso programa é um programa aberto, em que a sua participação, a sua interação, ela se faz muito importante. Sempre se fez e sempre se fará muito importante. O nosso número é 19, porque nós estamos na região de Campinas, 997782794. Quer entrar em contato conosco para agendar uma palestra, quer entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, pode ser também através do e-mail. O do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Escreva para nós, entre em contato conosco. A sua participação ela é muito importante.
Dando continuidade no estudo, se você entrou agora no nosso programa, nós estamos vendo o livro 2º, no seu capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, composto pelo Livro dos Espíritos. Veremos agora a pergunta, a resposta da espiritualidade Allan Kardec e um pequeno comentário de Allan Kardec sobre a resposta. Pergunta 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Resposta. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Comentário de Allan Kardec. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas dessa arte. Interessante, não é? A gente percebe que tudo é como um quebra-cabeça. Tudo na natureza tem o seu papel. Cada um desempenha a sua função. É muito interessante, por exemplo, uma vez eu estava à beira-mar e acompanhei num final de tarde alguns pescadores que vieram com alguns peixes que não o interessavam e jogaram à beira-mar. Na manhã seguinte fui caminhar novamente e percebi que estava uma quantidade de urubu. E quando nós íamos caminhando, nós percebíamos que o urubu havia comido toda a carne do peixe, deixando apenas os espinhos e a parte óssea do peixe. Nós podemos compreender ali a importância da natureza. Para muitos, o urubu é um ser desprezível, porque come carniça, come animais em decomposição, já com cheiro ruim. Então nós começamos a perceber ali a importância desse animal para com a natureza. Todos sabem que um peixe, 2, 3 dias, ele chega de tal maneira que ninguém consegue chegar perto. Então a gente percebe que à beira-mar nunca fica aquele cheiro tão forte, porque tem os guardiões que guardam a beira do mar, fazendo com que possam então eliminar toda aquela sujeira. Olha que coisa interessante, André. É verdade. Esses dias eu estava até conversando com o Paulão, que é quem edita, quem filma os programas para serem apresentados pela TV Mundo Maior, aqui em Itapira, e nós estávamos vendo que a TV A Caminho da Luz, por exemplo, vai completar 10 anos. E a evolução que teve na edição, na apresentação nossa, no próprio programa ABC do Espiritismo, que já deve estar beirando quase de 4 a 5 anos. Parece que foi ontem que nós começamos com esse programa. Então nós vamos vendo a apresentação no modo de filmar, no modo de apresentar, no modo de editar, no modo de mandar. Tudo está sujeito. Nós poderíamos dizer que do mesmo modo que uma pequena situação há uma evolução, o coletivo também evolui. É evidente que depende do esforço de cada encarnado, de você se atualizar, de você... Se eu, por exemplo, não correr atrás de estudar, o meu programa será apresentado sempre do mesmo modo, falando das mesmas coisas. Cabe à minha pessoa ir em busca do conhecimento, amadurecendo a maneira de ver a vida. Eu não posso parar no tempo nem no espaço. É o que a espiritualidade diz. Tudo está sujeito à evolução quando você está aberto para ela. Quantas pessoas que já têm na casa dos 40, 50, 60 anos e se abriram para aprender a mexer num computador, por exemplo? Tem pessoas que ficam com aquela maneira. Eu tenho dificuldade e não vou aprender. É um direito que a pessoa tem. Outros não. Eu não nasci sabendo, mas eu vou correr atrás de pelo menos conhecer o básico do básico. Então vai de cada um. Vai da maneira com que você encara o teu dia. Tem pessoas que não têm tempo e gostaria de ter tempo para estudar, para isto, para aquilo. Tem pessoas que têm tempo e não estudam, não se preparam. É muito pessoal.
E não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, olha, mas você tem tempo, você pode, você tem oportunidade. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Às vezes vai passar 10, 20 anos, a pessoa vai olhar para trás e vai dizer assim, eu perdi a oportunidade de me atualizar. Eu perdi a oportunidade de me enriquecer culturalmente falando. Tem muitas pessoas, igual por exemplo, jogador de futebol, que tem uma carreira profissional curta, já que o corpo vai envelhecendo e a sua ferramenta de trabalho é o seu corpo. Quantos jogadores que não moram em outros países e muitas vezes não visitou um museu? E muitas vezes não conhece a língua daquele país, a cultura daquele país. Vai do olhar, vai do modo que você interage. Tem pessoas que estão em outros países e só se relacionam. Eu conheço muitos amigos que trabalham, que moram em outros países, que têm dificuldades de falar a língua daquele país porque ele convive unicamente com brasileiros. Assiste televisão em português, conversa em português, vai em restaurantes que tem pessoas que trabalham, que falam português, e isso faz com que ele limite em conhecer a cultura do local em que ele está. Então, tudo é o interesse. Tudo vai do olhar que nós damos e da importância para as coisas. Dando continuidade na questão 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Resposta: que quereis que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Interessante, não é? Eu acho que uma vez eu fui num velório e no final, quando o padre estava fazendo a recomendação do corpo, eu ouvi uma frase dizendo, agora esse espírito vai para perto de Deus, para a ociosidade eterna. Eu fiquei ali pensando, falo, meu Deus, será que o homem ainda pensa que Deus é ocioso? Eu fui buscar em Jesus, quando ele diz para nós, o meu Pai trabalha incansavelmente, e eu também trabalho. O meu Pai não deixa de criar. Então Deus está criando o tempo todo, Deus está preocupado com a sua criação. E a ociosidade, logicamente, ela é um atributo temporário. Chega uma hora a pessoa sente uma necessidade de estudar, sente uma necessidade de procurar novos caminhos, ter novos conhecimentos. Tudo isso faz parte do nosso ego, mas nós temos que nos despertar. É que nós queremos que o outro desperte rapidamente, cada um tem o seu tempo. Então, por isso, que é o que ele diz, tudo na natureza progride, vai demandar tempo. Nós não podemos mais manter os ranços que nós trazemos de outrora, ou as limitações, por exemplo, ao vermos Deus. Nós, os espíritas, que estamos de posse de um conhecimento inimaginável, ao ponto de Emmanuel colocar no livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que o Espiritismo é a ciência do infinito, nós não podemos mais limitar o nosso conhecimento, vendo um Deus ainda de uma forma limitada, vendo um Jesus de uma forma limitada. É necessário abrirmos as nossas percepções, é necessário interagirmos com o meio em que nós estamos, sem afetação, deixando um pouco de lado aquela ideia de que eu sei, nós não sabemos nada, nós temos um conhecimento muito pequeno. Eu me recordo que um amigo chamado Rui Marta, da cidade de Lisboa, um psicólogo, dirigente espírita da Casa do Caminho, em que eu, nosso querido Sérgio, já tivemos a oportunidade de algumas vezes até ele, e através do Adelino da Silveira, um amigo de mais de 30 anos de Chico Xavier, Rui Marta teve a oportunidade de estar uma vez na presença do Chico. E o Chico disse para o Rui Marta, Rui,
Os espíritas estão muito enganados do que vem a ser o mundo espiritual. André Luiz disse o que o alto permitiu que ele dissesse. Emmanuel trouxe o que o alto permitiu que nos trouxesse, tanto quanto Allan Kardec. Precisamos abrir a mente e nos aprofundar nesta ciência do infinito em que a atual oportunidade reencarnatória nos convida. André, faz um convite para o nosso telespectador do culto do Evangelho no Lar. Se dá todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, e pela minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Na minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo, um vídeo em direto, e você é o nosso convidado. Queridos amigos, que alegria nós mais uma vez estarmos juntos. Estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo e é com alegria ter você sempre ao nosso convívio para falarmos dessa doutrina tão apaixonante. Esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Muita paz, muito amor, muita luz. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.